Salve, fiel! Fiel, chega representando com like aí, porque tem muita notícia do Coringão. Tem a patrocinadora Adidas, tem a rodada do Brasileirão contra o Mirassol amanhã. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians. Então, fiel, representa com like, não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder uma notícia do Coringão. Vamos falar do Coringão aí, ó, porque parece que tem um traidor querendo voltar pro Corinthians. Fica até o final do vídeo para entender tudo. Representa com like aí, fiel. Campinhos aí, fizemos campinhos Vai, especialmente Corinthians, vamos lá. você. Corinthians em campo com Hugo Souza, Mateuzinho. Ixi, essa dupla de zaga não muda É a nunca. favorita do Cassaro. Ramalho, Kaká e Anrileri. Aí Ranieri, Martinez, Carrídio, Yuri Memphis e Romero. Nenhuma convicção de que Romero seja esse time aí, viu? Nós jogamos esse time aí porque ainda tem treino, essa então, coisa. mas né? Aliás, o mesmo vale pro Palmeiras e pro São Paulo. Às vezes pode. Na verdade, viu? Não sei se de repente ele... Não sei se ele vai escalar Memphis e Yuri juntos, não, viu? De repente ele dá uma... Um descanso pra alguém? É, porque tem... Bom, sei. No meio de semana o Corinthians viaja, né? Vai pro Uruguai. Vai pegar o Racing, né? Carrídio não tá aguentando, né, gente? Vamos ser sinceros, pô, o cara mais velho do time, 33 anos, tem que dar um descanso pro Carrídio. Então você vai estourar já o Carrídio. E eu seguraria o Carrídio para jogos mais importantes ali, não que não seja, tá? Porque se o Corinthians vencer o Mirassol, ele entra numa fase de continuar ali perto dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, né? Isso não é pouco, né? O Mirassol... E depois tem o Santos, não tem? Depois é o Santos na sequência, né? Em Itaquera, sua mãe. Itaquera City, Quesada, mas o Corinthians com o Dorival, a gente tem visto um Corinthians que agride, né? E vai ser assim também contra o Mirassol. O Mirassol é um time que tem uma torcida pequena da região ali e tal. Vai ter mais corintiano no estádio do que eu tava lendo que... O Walter é o goleiro do Mirassol, né? O Walter porque o Muralha tá machucado, né? Eu tava vendo aqui... Tá lá também. O Tomazella também. Ele sofreu um corte na perna, o Muralha, né? Eu tava vendo aqui 11.800 ingressos para esse jogo. O estádio foi reformado, né? Então deram um tapinha. Não aumentou o estádio. Não aumentou, só deram um tapa. Eu já fui lá nesse estádio, não reformado. Onde você não foi, Isa? Não sei também. É verdade, Isa. Todo lugar que a gente fala, você já foi. Caramba. Vida de repórter, né, humilha a gente o tempo inteiro. Vida de repórter. Desses 11.800, vale lembrar, 10% da carga para os corintianos. Então, vai ter um setor lá só com a torcida do Corinthians, mas é óbvio que na outra parte teremos corintianos infiltrados em todos os cantos. Tá aí Esse é o time do Mirassol. Walter é o time dirigido pelo Rafael Guanais. É isso mesmo? Isso. Ele era dono lá daquela... do Nizam Guanais. Nizam Guanais, Ele é irmão dele. Irmão dele. Mas ele resolveu Walter, ser técnico. Né? Ramon, J. Vitor... Como é que chama esse outro? Gemes e... O Reinaldo, King Naldo, né? O Reinaldo, que é o Reinaldo que foi de São Paulo. Tudo. O Neto, né, que tá jogando no Mirassol. Impressionante, né? O Neto resolveu voltar a jogar. Porque fim de semana ele não faz programa lá na TV, então ele de sábado, então ele pode fazer ele pode jogar. Danielzinho e Gabriel. Fabrício, Renato. Carlos Renato. E Edson. É Carlos Renato mesmo ou não? Também não sei. Vamos ver. Nenhum de nós sabe. Olha, eu vou dizer a vocês, esse Mirassol aí, que não faz uma campanha nem boa nem ruim, mas é um time que vai precisar lutar muito para não cair, viu? Porque é duro, o Campeonato Brasileiro é duro, sério. Agora faz um... Christian Renato. Faz um campeonato... Do tamanho decente, do Mirassol, né? Decente. O objetivo do Mirassol é permanecer, lógico. Fez bons jogos contra o Atlético Mineiro, foi buscar empate. Contra o Cruzeiro no Mineirão. Perdeu por 2-1, mas jogou melhor que o Cruzeiro. Pênalti, né? Perdeu exatamente. Venceu o Grêmio. 4-0. 4-0 ou 4-1? 4-1. Derrubou o técnico do Grêmio, né? O Quinteiro. Foi lá em Porto Alegre. Não, foi Mirassol mesmo. King Naldo fez 2 gols, né? Isso. Ô, Flavinho, rapidamente é o seguinte, o Dorival, a gente precisa dar um tempo pro Dorival ajustar a casa, que é aquilo que o Ramon teve. O Ramon, vamos lá, o Ramon dirigiu o time 60 jogos, cara. 60 jogos dá pra você fazer muita cagada, né? Dá pra fazer muita coisa boa, mas dá pra fazer muita coisa estúpida também, né? Então, o Dorival tem 3 jogos.
estreia com vitória, que é importante, né, na Copa do Brasil. Vence o Internacional, foi uma grande atuação do Corinthians, ofensivamente falando. Agora, no último jogo, já demonstrou uma certa dificuldade, né? Quando pega time que marca forte e marca o meio-campo corintiano, do Mirassol, né? É o que vai acontecer. O que você estava mostrando, Isana? Não, é que tem uma entrevista exclusiva aqui, cadê minha? Aqui. Com o King Naldo. Na nossa edição, na última edição de Placar. Aqui, ó, que tem uma entrevista, a capa é uma entrevista exclusiva com o Rafinha, que o Luiz Felipe foi, né, da nossa redação, Luiz Felipe Castro foi... Luiz Felipe... Gente, eu tô... Luiz Castro. Enfim. Foi lá fazer a entrevista com ele, com o Rafinha, e dessa edição tem essa entrevista com o Guinaldo, tem também... Descobrindo as origens do Lamine Yamal, isso, enfim. Falando do Rafinha e do Barcelona, que o Quesada veio com a camiseta do Barcelona e a Isa também. Quando acabar o programa aqui, você pode continuar ligado no mesmo link, porque nós vamos emendar com a entrevista do Rafinha, Quesada. Vai pro ar imediatamente. Vai ser, a gente vai falar, tchau, gente, beleza, tal, nós vamos levantar. Você sabia que o Luiz Castro... Vamos embora e o Luiz Castro entra fez essa entrevista? Com a entrevista do Rafinha. A gente chama aqui, pelo amor de Deus, é imperdível, é muito legal, não precisa sair, é colado. É colado. Pá! Colado. O Luiz Castro é primo em 8º grau do Fidel Castro. Primo em 8º grau do Fidel Castro. Ele me contou isso aí. E do Castro Alves também, não era? O Castro Alves foi aquele que fez o poema lá? Isso. Família Castro é enorme, né? Isso. A família Castro é grande. Os Lusíadas. Não. Como é que chamava o cara que fez o Guarani lá, meu Deus do céu? Carlos Gomes também. Carlos Gomes. Esse é meu tio. Hoje a Isa quis imitar, pô, eu falei que vinha com a camisa do Barcelona e ela também veio com a camisa do Barcelona. Posso falar o que eu falei? Pode. Eu imito os bons. Tá vendo? Como dar uma porrada elogiando, né? Que categoria, né? A revista tá nas bancas no final de semana, né? Agora no mercado. Quesada, então, Corinthians e Mirassol. Você entendeu, né? Vamos falar do Santos. Claro que eu entendi. Eu não tô nem aí mais. Eu não tô nem mais. Eu não tô mais nem aí. Eu tenho essa carinha de bonequinha, mas eu entendo. Não, você agora, velho. Pois o dia amanhece aí com uma informação de que poderia ter uma dança das cadeiras na categoria de base do Corinthians. Uma saída repentina do diretor da categoria de base. Não tinha muita explicação ainda, não tem ainda explicação por quê, para onde ele vai e tudo mais. Foi convidado, inclusive, ou para ser diretor ou para ser diretor adjunto, um ex-diretor de base, ainda da época da gestão do Oduílio, o Oswaldo Neto, que a tendência é ele até rechaçar. Até aí, o dia amanhece dessa maneira. Agora, mais recentemente, o Luiz Fabiani, que é um repórter daqui da casa, até da Rádio Bandeirantes, informou que a Gaviões recebeu denúncias graves com o dia a dia da base do Corinthians. Não está claro também ainda quem fez essas denúncias para Gaviões. E a informação que chega agora é que a cúpula da Gaviões toda está a caminho do CT da base do Corinthians após receber essas denúncias para conversar com os responsáveis e pegar mais informações depois de tudo que eles receberam, um dossiê, alguma coisa desse tipo. Então o clima está bem pesado, mudanças devem acontecer aí na base. Uma base que, como a gente vem fazendo um acompanhamento, e eu já disse isso, nenhuma base de clube tem o acompanhamento que a do Corinthians tem, e aí o portal Meu Timão, que é um portal segmentado, tem um trabalho muito grandioso nesse sentido. Foram 86 contratações desde janeiro de 2024, entre sub-17 e sub-20. Eu não estou falando de menino de 11, 13, 15, não. Entre sub-17 e sub-20, 86 novos contratos foram registrados no BID da CBF. Claro que parte desses garotos já até foram embora e tudo mais do clube. É um número que sempre chama muito atenção. A gente foi acompanhando um a um, a gente tem nomes, o contrato até quando ia, se era de formação, contrato ou profissional, aquela coisa toda. E a gente foi acompanhando nesses 14 meses aí, praticamente 15 meses, o que dá quase que 7 garotos por mês sendo registrado no BID da CBF. E, pelo visto, vem algo grande aí, deve acontecer algo grande nas próximas horas aí, com saída de diretoria, acusações daqui e dali. É mais um problema aí para o Augusto Melo, que já tem vários no entorno disso.
no entorno da sua gestão, da sua administração, e é mais um problema que ele vai ter que tentar contornar aí nesse ambiente político e administrativo e financeiro do clube. Só uma parte, olha como o programa é bom. O Marcel e o João mandaram uma mensagem para mim para dizer que na Arena Barueri é QR Code, ainda não tem o reconhecimento facial. Tá? Muito bem. Dá para ser pelo sócio, mas com QR Code, né? É isso. É isso, boa. Bom, mais um, né? Mas peraí, deixa eu entrar de novo nessa conversa. conversa. Chama aí, chama. Fala, Márcio, e aí? Parece coisa, que o Tessone acabou de falar agora. Vai. Que coisa, hein, Márcia? Quantos jogadores contratados? 86 novos contratos registrados no BID da CBF desde 1º de janeiro de 2024. Entre 17 e 20 anos. Entre 16 e 20 anos. 16 e 20 anos. Inclusive alguns até de 20 anos, que é quando já estoura a idade e tudo mais. Entre esses caras, teve filho de sócio, filho de conselheiro, filho de patrocinador, dentro desse número enorme aí de contratações / contratos registrados aí na CBF. Então é entre 17 e 20 anos. 16 a 20 anos, basicamente. 16 a 20 anos. Eu tô calculando aqui que daria 86, um elenco com 25. Você pega um elenco do Sub-17 e Sub-20, né? Seriam 50 jogadores. O Corinthians contratou 86. E detalhe, as categorias já existiam. Não é que saiu do nada, do zero. Já mais tinha 86. Mais 86. Então, o que eles fizeram? Eles criaram Sub-16 e Sub-18, que eu não sei se outros clubes têm, aí eu confesso minha ignorância. Não existe competição, não tem competição oficial nem para 16 nem para 18. São dois times que vão jogando amistosos, às vezes arrumam um torneio aqui e outro ali. E, sobretudo, esse Sub-18 aí que foi criado sem competição. O 17 e o 20 do Corinthians jogam Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Ok, tá tudo certo. E aí criaram o Sub-16 e Sub-18 durante essa gestão e aí foram colocando, e eu costumo brincar que o Sub-18 do Corinthians é um coração de mãe. Ele sempre cabe mais um, esse Sub-18 do Corinthians. Mano, é o seguinte... não dá. Protesto. Não dá. É o seguinte... O Bruno não gosta. Ó, presta atenção. Quantas vezes vocês viram o Estevão jogar no Sub-20? Muitas vezes. Por que criar a categoria Sub-18 se o moleque que tem 16, 17, 18, 19 joga no Sub-20? Aliás, hoje só tá não até, pode, só mais precoce, só não pode no profissional. Só não pode o 20. Campeão da Copinha aí outro dia, né? Entendeu? Só não pode o cara que estourou acima dos 17. Esse não pode jogar na categoria de baixo. Agora, o que está embaixo pode jogar em cima. 86 jogadores. Só esse ano nós estamos no mês 5, né? Nem fechou o mês 5, né? Janeiro inteiro, fevereiro, março e abril. 4. Foram 30 novos jogadores registrados no BID. 10 do Sub-20, outros 20 do Sub-17 só este ano. O montante 86, esse ano 30. Então é um número realmente que chama atenção. Vamos tentar entender, tá tudo rolando agora, eu não tenho maiores detalhes, a Gaviões está indo lá no CT, você vai conversar com o Augusto, com a diretoria, tentar entender o que está acontecendo. A gente não sabe nem qual é o tipo de denúncia que eles receberam, isso também não está claro ainda, porque as coisas realmente estão acontecendo. Vamos aguardar, amanhã a gente pode ter um pouco mais de detalhes sobre esse tema aí. O Augusto, em algum momento da vida no Corinthians, foi diretor de categoria de base, né? Lá atrás. Assessor, né? Pelo menos, da base foi isso aí. A questão é que a responsabilidade é dele, né? Ah, sim, claro. Como presidente, né? Os contratos ele tem que assinar, todos eles, como presidente, né? Então, como você falou, é mais um caso que comprova como está ruindo o governo Augusto Melo, né? No Corinthians. Mais um detalhe aí. Tem outra questão, e essa fora de campo também. O Corinthians pode mudar a sua patrocinadora. O Vessone trouxe essa informação aqui, pode trocar a Nike pela Adidas, que é um patrocinador histórico do Corinthians, faz mais de 10 anos que está lá. Mas também é meio estranho você pensar que isso pode acontecer sem saber se o presidente vai estar lá no semana que vem, né? Meio maluco isso, né, Vessone? Sim, você tem razão. Primeiro, só fazer aquele parênteses bonitinho.
é um tanto quanto conveniente esse assunto, que é um assunto legal, positivo, né? Porque, de alguma maneira, nós estamos falando de 1 bilhão num contrato de 10 anos, aquela coisa maluca dessas cifras que sempre rondam o Corinthians. Então, é meio conveniente sair e ganhar uma proporção maior agora com esse monte de problema que a administração tá. Fecha o parênteses, é só para deixar claro que me chama um pouco a atenção. E está acontecendo, não é que a imprensa está inventando, não, eles estão reunindo, estão buscando, estão pegando informação se dá para rescindir sem ter que pagar multa. Então, está acontecendo, ninguém está inventando. Eu só estou dizendo que é conveniente para quem está diante de tantos problemas, tantas denúncias, casos vai de bet na polícia para estourar, enfim, aparecer esse assunto. Dito isso, o Corinthians está tentando encontrar uma maneira de rescindir o contrato com essa atual e gigante parceria de mais de 20 anos com a Nike. O Corinthians alega que como a Nike Inc., LTDA, enfim, a Nike americana deixou o país há alguns anos e foi contemplada, foi outra empresa brasileira que comprou e que tem o direito de comercializar tudo que ela faz agora, o Corinthians está alegando que o meu contrato, que acabava em 25 e que teria uma renovação para 29, ele tinha sido feito com a Nike americana. Com essa empresa brasileira que vocês ganharam e virou uma subsidiária, enfim, a Nike colocou seus poderes para que essa empresa possa agir no Brasil, a gente não tem esse contrato com vocês. Então, nós estamos querendo a rescisão. O problema é que você pode comprar uma briga gigantesca com uma empresa gigantesca e vir um imbróglio jurídico que depois possa, dependendo do que o juiz decidir, seja qual a instância, você tomar um prejuízo enorme de milhões. Então, a minha preocupação é essa. Não tem problema nenhum. Acho que a diretoria faz bem de lutar por um contrato melhor, de lutar por valores melhores. O Flamengo está ganhando o dobro. A gente não vai perder de jeito nenhum de ter menos do que o Flamengo. É tudo legítimo, tá tudo bem a diretoria lutar por um contrato melhor. Desde que a minha preocupação é que não estoure lá na frente uma quebra de rescisão que vire milhões e milhões de bucha para o Corinthians pagar lá na frente. Eu acho que eles têm que ter muita ciência de comprar uma briga como essa e não adianta Augusto, só o jurídico. O Conselho Fiscal, o Conselho de Orientação, o Conselho Deliberativo fala assim, tem 330 assinaturas, nós estamos todo mundo alinhado e nós vamos comprar essa briga. Aí tudo bem, aí tem vários pais dessa criança. O que não dá é uma pessoa, 2 pessoas tomarem uma decisão como essa e levar o Corinthians um problema financeiro ali na frente de milhões porque perdeu na justiça uma quebra de contrato antecipada. É isso que é a minha preocupação. Já histórico, né? No rival. Quando o Palmeiras decidiu trocar a Samsung pela Fiat, alguma coisa deu errado. Eu não sei. Pagar uma multa. Teve não. Se o Palmeiras deve, ainda deve. Vai pagar, vai ter que pagar uma parte. 30, 40 pau. O dinheiro forte. E tá aí, tá rolando. Estima-se fazer um acordo, diminuir uma parte, tirar juros aqui e ali, vai acontecer, né? Porque as pessoas estão cuidando disso já, mas essa alegação me parece patética, quer dizer, a Nike, ela sai do país, mas deixa o seu representante legal. Foi isso. Os contratos valem para os representantes legais, senão o cara não ia querer também. Claro. Você entendeu? Um dos argumentos para você sair da operação no Brasil e passar para alguém é que você mantenha nesta relação entre esse alguém e a Nike os contratos assinados. Cara, tudo bem. Agora, o que poderia fazer é chegar e colocar, olha, eu tenho aqui, a gente está ganhando menos que o Flamengo. Tenho aqui essa proposta. E resolver com a própria parceira. Claro. Melhora, claro. Claro, melhorar a relação com a parceira. Eu acho o melhor caminho. Mas sabe por que é feito assim? Porque tem luva. Aí entra a pancadora. Entra na hora. Porque tem luva, tá entra aqui, na hora. Exato. O problema da rescisão da multa vai lá para frente para o outro. Isso. Exatamente. Porque, fácil entender. Se eles fazem, se eles fazem isso agora, não vai ter que punição agora. Vai ter lá na frente. O Massa deu exemplo aí do Palmeiras. Eu vou dar um mais recente, tá? E o corintiano vai lembrar bem.
Corinthians, quando fecha a gestão do Duílio, tinha uma bet que patrocinava, a PixBet. Rescindiu para entrar a Vai de Bet. O que aconteceu? Tem que pagar a multa. Tá 40 pau para PixBet para pagar, mais 4 de honorários, 44 milhões, começou a pagar, fez o acordo, estava faltando 16, parou de pagar, agora já tem juros, tá aí, tem milhões de uma rescisão recente para pagar. Cara, exatamente no caso assim. É inacreditável um clube... 86 jogadores para base em 1 ano e 5 meses. Em 1 ano e 4 meses, né? E agora se estuda rescindir o contrato com a parceira. De 23 anos. De anos. 23? Meu Deus, 2 décadas. para você chegar nesse patamar, nesse olhar, é porque tem que ter apodrecido tudo. Não, olha a forma como o Corinthians lida com seus parceiros. Agora são atitudes desesperadas. Agora tá exato. Tanto as financeiras quanto as políticas, né? Troca de vai lá, Meu troca diretor, faz não sei o que lá, faz um acordo para ter o dinheiro na mão rápido. Desesperador, é isso. É isso. Muito bem, o Corinthians encara o Mirassol nesse fim de semana. Vamos ver a sequência do Corinthians até a parada também. Vamos analisar. Tem o Mirassol fora de casa agora. 3 pontos. Depois tem o Racing do Uruguai. O Racing do Uruguai perdeu ontem para o Huracan. Esperado, né? Esperado, mas 3-1 também deixou a situação... Quer dizer, esperada. Você ganhando os 2 jogos. Exatamente. Resumindo, segue o Corinthians precisando ganhar os 2 jogos e aí se classifica. Pode acontecer o que quiser nos outros resultados. Os 2 jogos são fora ou foi em casa? 2 fora. Um no Uruguai e um na Argentina. Esse do Uruguai não é mais deve acessível, ganhar, óbvio. Né? Mas o problema é o segundo ali, né? Que é contra o Huracan. Huracan lá. Já classificado, mas ok, mas... Aí tem o Santos. Em casa também. 3 pontos. Com alguma chance do Garro voltar, ou nesse ou Novo Horizontino, e o do Neymar também. A programação do Santos vai tentar pôr o Neymar em campo nesse jogo. Aí tem o Novo Horizontino jogo de volta, tá numa situação boa, né? Vai jogar em casa, ganhou o primeiro jogo fora. Já é mais chata. A segunda-feira já é mais chatinha. Galo fora, Huracan fora, jogo dificílimo. Huracan 1 ponto. Aí tá fora. Aí tá fora. Não, mas Vitória em casa, aí tem que ganhar, e Grêmio pontos. Fora. Aí esse finalzinho... O América de Cali e o Huracan é na Colômbia? Na Colômbia. Na Colômbia. Na Colômbia. Mas o Huracan já está classificado? Não. Tem ele 3 tem 10. Ele pode precisar de ponto aí, né? Precisa. Talvez. No último jogo, talvez não. Porque ele ainda vai a Cali agora. Então, mas se ele perde, o América continua na briga, e aí o Huracan vai fazer aí um jogo de vida ou morte contra o Corinthians em casa. Porque se ele perder do Corinthians, é ele que cai fora. O Corinthians ultrapassa o Huracan e não o Cali. Ele não pode perder. Se ele empatar na Colômbia, é ótimo. Mas quando você fala Corinthians classificar, você está falando no segundo lugar. Isso. E Porque pra passam repescagem. 2 e para repescagem, pro playoff. Pra repescagem. Que tal essa sequência aí? Não é tão difícil. Não é, mas eu já dei aqui meus votos. Eu acho que ela fica aí no meio termo, entre o São Paulo e a do Palmeiras, né? Que a gente analisou no meio extremo os dois. O começo ali. Fiel, vamos lá. Sobre a patrocinadora aí eu não quero nem comentar. Eu quero que você use o espaço de comentário e dê a sua opinião. Eu quero falar dessa sequência aí do Corinthians. O Mirassol amanhã dá pra ganhar. Contra o Racing dá pra ganhar. Clássico contra o Santos. O Santos tá capengando. Jogo é clássico, eu sei, mas dá pra vencer o Santos. Aí vem o Novo Horizontino, Copa do Brasil. Porra, mano. Se não ganhar do Novo Horizontino também, é melhor desistir de tudo. Ganhamos o primeiro jogo. Dá pra ganhar agora também, Novo Horizontino. Atlético Mineiro, capengando. Jogo um pouco difícil, mas dá pra vencer. Huracan fora. Esse é o jogo mais difícil de todos aí, ó. De todos aí, o jogo mais difícil é o Huracan lá. Mas mesmo assim, dá pra ir lá e buscar uma vitória. Falar em vitória, tem uma Vitória. Porra, Vitória capengando também. Grêmio capengando também. Dorival teve tempo. Tá tendo tempo pra treinar. Vamos ver agora amanhã o que vai acontecer contra o Mirassol. Eu acho que o Corinthians vence amanhã e jogando bem. E você, comente aí. Comenta também a respeito aí dos 86 jogadores aí que o Corinthians registrou. Comenta, quero a sua opinião. E fortalece.